minhas queridas irmãs e amigas. Estamos mais uma vez no espaço Mulher do Portal EBD. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre um tema que é muito bom para nós. É a respeito dessa pergunta: o que te move? Quando nós lemos a palavra de Deus, logo em Gênesis, o primeiro livro, capítulo 1 e o versículo 2 nos diz: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Logo no início da criação, Deus nos revela que o Espírito de Deus se movia pela face das águas. E aí nós conhecemos já a Bíblia, que a criação foi feita com a presença das três pessoas da divindade, mas que representa um único Deus, porque eles têm a mesma substância, a mesma sintonia espiritual, e a virtude que neles habitam é a mesma. Por isso que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são três pessoas, mas uma divindade só. E aí, o que nós vamos conversar sobre o que te move? A gente, como mulher, precisa ter muitas atividades ao mesmo tempo, como que se a gente fosse um polvo com tentáculos, fazendo tudo ao mesmo tempo. E isso precisa de motivação, precisa de energia física, de saúde, para a gente poder atender todas as atividades que nos esperam no mesmo dia. E aí fica a pergunta: o que te move? O que tem movido você a buscar realizar com eficácia, com excelência, tudo que vem à tua mão para fazer? Quando nós lemos em Lucas 4:18, nós encontramos a palavra de Deus nos dizendo assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova. Anunciar a boa nova é a nova, na Bíblia, a boa nova de salvação, a boa nova de que teremos a esperança do religamento e da nova comunhão com Deus. E quando nós, nessa terra, somos representantes de Jesus, nós temos que ter a boa nova também para as pessoas. Boa nova de esperança, boa nova de novidade de vida, boa nova de um novo nascimento, da chance de refazer a nossa rota, reconstruir o nosso caminho, porque quem está em Jesus, nova criatura é. E esse Espírito Santo que nos move faz com que a gente tenha esperança, motivação para mudar a nossa vida. Também encontramos em Atos 1:8 a palavra de Deus nos ensinando isso. Recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas. Como que nós somos testemunhas? Somos testemunhas da verdade, somos testemunhas da boa nova. E isso, você trazendo para a vida secular, para a vida material, muitas vezes nós somos testemunhas para firmar, validar uma verdade. Nós somos testemunhas da verdade, nós somos testemunhas da justiça, nós somos testemunhas com o poder que o Espírito Santo nos tem dado. E é isso que nos move, esse poder de viver a verdade, esse poder de ser testemunha do que é verdadeiro. Também, quando nós vamos falar sobre esse mover do Espírito Santo, encontramos em Romanos 15:13, que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na fé, a fim de que sejais ricos de esperança pela virtude do Espírito Santo. Qual é a maior riqueza que nós temos? Fala a verdade. Você pode ter desejos, anseios,
daquilo que você precisa nessa terra para viver bem numa condição, é, digamos assim, saudável. Mas a nossa maior riqueza é a nossa esperança em Deus, porque é nela que está firmada a nossa fé, para algo além dessa vida material. Nós tivemos há pouco tempo a corrida pelo Oscar do melhor filme, melhor atriz, melhor trilha sonora. E aí a gente fica sabendo de alguns atores que estão milionários, porque fizeram toda a sua fortuna no mundo do cinema, de Hollywood e etc. Mas eles são plenos doadores das suas fortunas. Doam para as instituições de educação, de recolhimento e acolhimento de pessoas em estado pós-guerra. Enfim, o que eles estão a fazer com as suas fortunas? Essas pessoas que têm esse bom coração estão doando, porque sabe que aquilo ele não precisa usar tudo aquilo. Então, existe um limite de riqueza material que nos basta. E essas pessoas do bem começam a distribuir para aqueles que precisam, para onde está faltando. Isso nos mostra, queridas irmãs, que a maior riqueza é a riqueza da esperança, da alegria e da paz, que a virtude do Espírito Santo nos dá. Então, quando a gente passa por uma prova, quando a gente passa por um problema, existe essa esperança que nos move. Ah, eu vou vencer, eu vou sair desse deserto. Deus está comigo e vai atravessar comigo este vale e eu vou sair vitoriosa do outro lado. Vou testemunhar essa verdade, eu vou ter a força, o poder de Deus para mostrar que Ele ainda faz milagres, que Ele ainda assiste a gente nos mínimos detalhes. E isso é tão bom, isso é tão importante, que a gente aprende o que Ele quer dizer. Por tudo dai graças. Porque até no sofrimento nós encontramos Deus. Até nas nossas lágrimas nós encontramos Deus. Até nas nossas maiores dores e perdas nós encontramos Deus. E é esse Espírito de Deus que nos move, que nos fortalece. Há quem olhe para nós e fala assim: não acredito, ainda sorri, ainda dá palavras de amor e de esperança. Ai, não acredito, ainda tem equilíbrio emocional. Ai, eu não acredito. É como que se não estivesse passando por nada e eu sei que está passando. Pois é o que te move. É o que te move que faz você não parar, não desistir, não ficar desesperançada. É isso que você tem e que só Jesus pode dar, porque foi Ele que subiu para o céu e disse: Eu vos darei o Consolador, e Ele virá e estará convosco. Que bênção! Ele está conosco em todos os momentos, fazendo isso na nossa vida. E nós estamos testemunhando que há diferença em quem tem a Deus e quem não tem. E se alguém pergunta para você: Você crê em Deus? Me prove. O que você vai responder? Olha para a minha vida. Uma vida que tem Deus. Se eu não tivesse Deus, você que me vê de perto, como você acha que eu estaria hoje? Qual seria o meu discurso hoje? O que eu teria para dar de alguma coisa boa que não fosse de Deus? Que não fosse minhas experiências com Deus? Que não fosse o que Ele tem feito na minha vida? E esse Espírito Santo vai te fazendo lembrar das palavras da Bíblia. E naquele momento você começa a testemunhar. E você começa a falar. E a autoridade espiritual vem. Que é isso que é poder. Autoridade espiritual não é que você fala palavras duras. Não. É que nas suas palavras mais meigas, singelas, mais assim amáveis, está cheia de poder de Deus. E aí, todas as trevas que estão ao redor vão dissipando. Esse que é o poder maravilhoso do Senhor, é que vai dissipando todo esse mal.
toda essa treva que tem ao redor daqueles que duvidam, daqueles que estão enganados pelo mal. E nós vamos com amabilidade falando essa verdade, testemunhando e anunciando a boa nova. E as pessoas vão conhecendo o Evangelho através dessas experiências e mensagens que nós transmitimos. É isso que te move, não tenha dúvida, é isso que te move. Ainda, como mulheres, eu posso compartilhar assim com você. Às vezes, nós estamos numa prova tão difícil, joelho no chão, comunhão, consagração, oração, e tá difícil assim mesmo. E aí, o nosso grau de fé não fala que, Deus, você não está me ouvindo. Não, a gente não fala mais isso. O que que a gente fala? Ai, Deus, o que que falta eu aprender para poder sair desse vale? O que está faltando eu entender desse aprendizado para que essa prova acabe? E aí, isso te move também, sabe por quê? Porque o Espírito Santo faz nos lembrar de ações, de atitudes que nós tomamos. E que quando você olha hoje, você fala assim: eu podia ter feito diferente. Realmente, se eu tivesse deixado a minha carne mais crucificada e teria deixado o Espírito Santo mais pleno na minha vida, talvez eu não consiga 100% quanto Jesus foi, mas se eu deixar mais plenitude do Espírito Santo habitar em mim, para me mover a agir, a falar, a fazer, eu vou ter atitudes mais aprováveis adiante de Deus. Eu vou ter atitudes que Deus irá se agradar muito mais de mim do que eu tive. Eu podia ter sido melhor naquela situação. Eu podia ter feito melhor. Eu podia ter dado mais de mim. Mas isso também é um mover do Espírito Santo, sabia? Porque nós estamos nessa terra para melhorar, para aprender, para se tornar cada dia mais perto do varão perfeito. E aí Deus se agrada de você estar nessa análise de autoconhecimento para ver o que você pode melhorar, o que você pode fazer. E isso em relação a muita coisa, né? Não é só sobre a vida espiritual. Ai, minhas amadas irmãs, minhas amigas, às vezes nós vamos cuidar da casa e a gente fala assim: esse reparo eu vou deixar para depois, dá tanto trabalho. Chamar um profissional e ele faz poeira, e é furadeira, e barulho. Sabe, a gente não deve deixar nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar da nossa casa. Isso é um ensinamento entre os judeus, porque quando a pessoa está no lugar certo, fazendo a coisa certa, ali Deus ordena a bênção. E esse deve ser o estado do seu lar também. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar. Então, o que nos move para cuidarmos da casa com excelência é o Espírito Santo. Porque a nossa carne fala: o barulho, o valor que vai gastar com isso, a sujeira que vai fazer. Mas quando nós estamos no patamar de deixar o Espírito Santo nos mover, tudo isso se torna secundário e nós fazemos o que tem que ser feito. Em relação aos nossos filhos, ao nosso esposo, nós estamos captando a situação e muitas vezes você quer se ocultar, você quer, eu vou falar de novo, vou falar outra vez. Eu sou a rainha da chatice aqui. Mas não faz mal. Enquanto você for a rainha da chatice para dizer o que vai edificar a sua família, fale. Eu me lembro de uma atriz que ela disse o seguinte, Andréia Beltrão: eu sou uma mãe que realmente
educo meus filhos, porque eu não sou mãe de votação. Você entende o que ela quis dizer? A gente tem que agir por amor com a família, não esperando o voto. Ai, que esposa boazinha. Ai, ela fala amém para mim em tudo. Ela não me contradiz em nada. Tudo que eu falo, ela fala que tá certo, que tudo bem. Não é bem assim. Às vezes a gente está enxergando que algo pode dar errado na vida do nosso esposo. E se a gente ama, a gente instrui, a gente alerta. Cabe a outra pessoa acatar ou não. Isso não depende de nós. Mas o que te move? Te move a verdade, ser testemunha da verdade. De igual modo com nossos filhos. Os nossos filhos, às vezes, vão agir de alguma forma, e é claro que, enquanto são crianças, menor de idade, e tudo isso fica mais fácil, porque ele está sob o seu domínio, e você tem que ter essa autoridade. É inadmissível que uma mãe fale: ai, o meu filho tem 8 anos, não me obedece mais. Não, mãe, está faltando autoridade espiritual na sua vida, ou até exemplo, porque assim, uma criança. Um adolescente, ele tem que ver nos pais, nas suas ações, a maior pregação do que é certo e do que é errado. Ele tem que ver os pais agindo com o bem e negando o mal. E eles têm que cobrar dos seus filhos. Esta é a maneira certa de agir. Enquanto você está dentro da nossa casa, enquanto nós o cuidamos, o alimentamos e pagamos os seus estudos, você está sob o nosso domínio. E você ainda não tem capacidade de escolher. E então, essa autoridade familiar, espiritual, movida pelo Espírito Santo, vai te dar poder para que essa criança e esse adolescente entenda que ainda não tem capacidade de escolher. E isso te move. Agora, quando você passa para querer dar uma opinião sua, aí perde a autoridade espiritual, porque a nossa opinião, se a gente for mesmo analisar hoje em dia, do jeito que tudo se encontra nas redes sociais, nas plataformas de pesquisa, você encontra muita coisa ensinando o que fazer, como fazer, e às vezes a nossa opinião fica até obsoleta, porque você é de uma outra geração, porque você não entende o que está passando hoje. Mas quando nós embasamos a nossa orientação com a palavra de Deus, aí não tem como não ter autoridade, porque a palavra de Deus é imutável, ela é plena de poder, e quem está te movendo a dar aquela mensagem cheia de poder? O Espírito Santo, porque ele te move. Ele te faz o movimento, ele te dá a motivação, ele que te dá o poder para que você transmita aquela mensagem, não uma mensagem aleatória, mas uma mensagem que tem poder para mudar a opinião de alguém, convencer alguém do erro, convencer alguém da escolha que não é boa. É isso que faz mover também uma mãe, uma esposa e até uma amiga. Você, como amiga, se você ouve algo que a sua amiga pode estar agindo que não vai ser bom para ela, você pode, de uma forma amável, de uma forma com poder espiritual e base bíblica, mostrar para ela o erro. Mostrar para ela que é uma escolha que não está apta a trazer bons resultados para ela. E isso também é o mover do Espírito Santo, que nos dá esse ímpeto, esse poder de falar a verdade de uma forma amável, de uma forma plena de amor, porque isso faz muita diferença. Quando você dá uma mensagem porque você ama a outra pessoa, porque você quer o bem dela, porque você anseia que ela seja assertiva. E isso faz muita diferença e enche de abertura e plenitude na tua vida para que o Espírito Santo se mova. E também encontramos a palavra de Deus em 2 Coríntios 3:17, dizendo:
Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Você, quando está plena do Espírito Santo, você sente essa liberdade de falar a verdade e de ser você mesma, que é uma das coisas hoje em dia, irmãs queridas, é notável. As pessoas perdendo a sua ação, a sua personalidade, colocando uma máscara social, porque o ambiente exige, porque algumas pessoas na liderança exigem. E isso não é a liberdade que o Espírito Santo te dá. O Espírito Santo move em você para te dar a liberdade de ser quem você é, transformada pelo Espírito de Deus. Quando você tem essa convicção que você está fazendo a vontade de Deus, que você está sendo o que Deus espera de você, ninguém pode te colocar uma máscara social. Ninguém pode colocar em você um perfil social aceitável para aquele lugar. E aí entra a seguinte situação: se você, na vontade de Deus, movida pelo Espírito Santo, não combina com determinado lugar, não consegue pegar a forma daquele lugar, aquele lugar não é para você. Porque você tem essa liberdade de saber qual lugar você pode ser você com Deus na sua vida. E se esse lugar não te aceita assim, não é um lugar para você. Você tem essa liberdade de sacudir as poeiras do seu pé e sair em plena paz. Nós temos também um versículo muito lindo, Romanos 8:6, que nos diz o seguinte: mas o fruto. Não, peraí, me enganei. Romanos 8:6. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quer melhor do que isso? Você todos os dias acordar, saber o que você tem que fazer, faz o seu melhor, faz tudo com excelência e chegar no final do dia, você ir lá na sua agenda ticando. Eu consegui fazer, eu consegui, não tenho nada do que me arrepender, não tenho nada do que melhorar, dei o melhor de mim. E aí você chega e fala, faltou isso. Ou então isso eu poderia fazer melhor. Essas conclusões que muitas vezes nós tomamos e refletimos até quando já estamos deitadas, com a cabeça no travesseiro e começamos a lembrar, né, uma retrospectiva do dia. Isso também é um mover do Espírito Santo. Ele nos movimenta a recapitular. E essa lembrança que ele nos dá, uma lembrança de checklist, uma lembrança de autoconhecimento, uma lembrança de correlação com a palavra de Deus, não é algo fantástico, irmã? Não é algo assim que o Espírito Santo conhece como a mente humana foi criada, porque ele estava lá? Ele conhece como que é feita a nossa reflexão, porque ele também conhece o nosso interior. A divisão onde é a alma e o espírito, que você pode chorar, gemer e ele traduz diante da divina trindade o que você está sentindo. É extraordinário, não é? Então, e aí quando você faz isso, ele te enche de vida e de paz. Isso te move. É um mover que te dá esperança de dormir em paz, que se Jesus te encontrar, você já sabe para onde vai. E se amanhã você acordar um novo dia, que será o hoje, você já sabe como fazer. Você já tem a sua lista de atividades do dia e vai de uma forma que você mudou aquilo que precisava ser mudado, aprendeu uma nova lição e vai praticar nesse novo dia. É extraordinário, não é? Então, aqui para terminar a questão dos versículos, nós temos Gálatas 5:22 e 23, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É incrível, né? São todas virtudes como fruto do Espírito Santo. Se você deixa ele te mover, tudo isso aqui você consegue produzir, porque de nós nada disso se faz. Mas com o Espírito Santo nos movendo, nós somos capazes de frutificar com essas virtudes do Espírito Santo. E quando se fala de amor, vou fazer um outro vídeo sobre o amor conforme o apóstolo João, que era o apóstolo do amor. Deus tem me falado muito sobre isso, sabe? Eu tenho vivenciado uma nova experiência e eu vou compartilhar depois com vocês. Mas esse amor é além do nosso amor fraternal, que o amor fraternal é humano e também falha. Aí o gozo mesmo nas tribulações, mesmo diante de uma prova, você tem o gozo celeste, porque o Espírito Santo te move e você enxerga a alegria na tristeza, você enxerga a paz nas turbulências, você é longânimo. O que que é? É um longo ânimo para tudo. Isso é extraordinário na vida da mulher. Fala para mim, não é? Uma mulher com ânimo longo, ela está todos os dias ouvindo chamá-la para socorrer em todas as circunstâncias. Ela ali é co-participante de vários protagonistas na vida da família. Então, ela está lá colaborando, que isso também é submissão, é você ajudar a missão de cada um membro da sua família, de cada pessoa que você ama. Então, você ajuda na missão deles. Eles são protagonistas em suas próprias vidas e você colabora. Isso exige um ânimo longo mesmo, não é? Porque você também tem a sua vida, você também tem a sua missão. E você, às vezes, precisa da ajuda de outros também e deve pedir. Deve pedir ajuda para quem te ama, para quem pode te ajudar, porque nós não conseguimos ser sozinhos nesse mundo. Então, as pessoas também podem nos ajudar e faz parte da vida cristã, da vida de quem tem Jesus e deixa o Espírito Santo mover na sua própria vida. E aí a benignidade, ser benigno em tudo, desejar as bênçãos para as pessoas, desejar o bem para as pessoas, e até que vai ser desenvolvido isso no próximo tema, mesmo diante da afronta, mesmo diante da calúnia, da perseguição, você já se imaginou você cheio do amor de Deus, desejando bem para essa pessoa e falando assim: perdoa-lhe, porque ela não sabe o que faz, está enganada pelo mal. E essa benignidade, você fala: Deus, eu entrego essas ações que me machucam, que me ofendem, que me atacam em tuas mãos, porque tu tens o cetro da equidade. Também, como fruto do Espírito, a bondade. Meu Deus, que coisa mais linda! Você praticante da verdade, da bondade, e isso traz uma beleza para o seu viver. Isso, a Bíblia diz que até formoseia o rosto, a alegria do Espírito Santo. Então, uma pessoa que está cheia da paz, ela não tem um semblante pesado, ela não tem um semblante amargurado, né? Porque a gente lembra da Ana. Ana estava diante do profeta Eli com um semblante amargurado, triste, ofendida, humilhada, né? Por quê? Porque para aquela época, para aquela cultura, uma mulher só era valorizada se ela fosse mãe. Ela não tinha outro valor.
Não ia para a escola, não votava, não trabalhava, não tinha uma profissão. O serviço dela era em casa e, muito embora os judeus, eles davam muito valor a esse trabalho da mulher, de cuidar do filho, de educar, de cuidar da casa. Mas um homem que tinha muitas posses, com vários empregados, se ela não tivesse filho, qual seria a atividade dela importante? Não dar a posteridade para o marido. A casa com vários servos e criados fazendo todos os serviços. Era triste, né, irmã? Mas graças a Deus que a nossa cultura é diferente. Mas esse semblante de Ana foi trocado, porque Deus ouviu a oração daquela serva dele. E certamente ela, já amada pelo seu esposo, quando ela foi mãe, ela deve ter tido um semblante transformado. O Espírito Santo ainda não tinha vindo à terra para que pudesse habitar nela e movê-la. Mas o Espírito de Deus, atendendo aquele desejo do coração e fazendo com que ela fosse honrada na sua cultura, mudou o seu semblante. Ela ficou uma mulher mais leve, com um sorriso no rosto, e toda a afronta da sua rival já não tinha valor para ela, porque ela teve um filho que ficou na história de Israel, com uma forma brilhante, honrosa, e a mãe deste homem brilhante foi honrada e está na Bíblia também. É extraordinário, né? Deus exaltando os humilhados, Deus trocando o semblante de dor e lágrimas por um sorriso de gozo, de alegria. E aí, a fé, a mansidão e a temperança. Imagine hoje em dia, com toda essa comunicação violenta que encontramos por aí, toda essa tensão e estresse de trânsito, das metas no trabalho, você conseguir ter a temperança, a mansidão e a fé inabalável. É extraordinário também. É através do Espírito Santo te movendo, porque são circunstâncias diferentes, conjecturas diferentes, e você há de se posicionar toda hora de uma forma diferente para lidar com a melhor forma, para ser assertiva em cada circunstância. Olha, se não for movida pelo Espírito Santo, esquece. Não vai dar certo. Você tem que estar movida pelo Espírito Santo, frutificando de todos os lados, para dar tudo certo e no final você dizer: ufa, o meu dia foi trabalhoso, mas eu venci. O Espírito Santo se moveu em mim e eu pude frutificar. Eu pude agir com liberdade, dar boas novas, trazer alegria, paz e vida para o ambiente em que eu estava, cada um deles diferente em cada circunstância, e foi o Espírito Santo que me moveu. Eu tive a liberdade de ser eu mais Deus na minha vida. Deus te abençoe. E quero que desejo muito, que você tenha recebido essa palavra e que tenha te edificado, fortalecido, e que tenha movido dentro de você para que o Espírito Santo possa trabalhar e fazer você se mover e você falar: eu senti diferença. Eu consigo ser melhor e sentir o Espírito Santo mover mais ainda dentro de mim. E eu estou muito feliz, apesar de tudo. Eu estou muito feliz com Deus na minha vida. Deus te abençoe e até a próxima.